Corinthians paga 90% de sua dívida e está muito próximo de se livrar do transfer ban. Matias Rojas deve fazer a sua estreia no Corinthians contra o América Mineiro na Copa do Brasil. E o atacante Pedro vendido para o Arsenal da Inglaterra. Você vai entender tudo agora no canal do Corintianeiro, logo após a vinheta. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E no vídeo de hoje temos informações importantes da movimentação do Corinthians no mercado da bola. E tem muitos assuntos que nós vamos dizer sobre o transfer ban, sobre a venda do Pedro, que eu trouxe há vídeos atrás, que já estava vendido, e muito mais notícias atualizadas do Corinthians. De antemão, gostaria de pedir para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. E para quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, vou deixar um número fixado no primeiro comentário. É só você adicionar esse número e chamar o Corintianeiro lá. Lembrando que é um grupo onde eu dou preferência para os inscritos e onde só tem corintiano de verdade. É um grupo selecionado, os integrantes a dedo, tá, pessoal? Então adicione aí, se você quer um grupo com informações diárias, é lá que vai acontecer em breve. Pessoal, não dá para iniciar o vídeo sem falar dessa ocorrência que aconteceu há pouco tempo, chamada Transfer Ban, que é uma punição da FIFA para clubes que não arcam com suas dívidas, principalmente as dívidas judiciais, que era a do Mauro Bozelli. Eu trouxe há vídeos atrás também que vocês, torcedores, não precisavam se preocupar, porque o Corinthians pagaria sua dívida em dia, que esse dinheiro do Mauro Bozelli ia sair da onde que tivesse que sair. Porque o Corinthians ia pagar a dívida. O Corinthians jamais iria deixar de se inscrever, o Matias Rojas, o Coedjar, que já está quase tudo certo, e mais negociações que o Corinthians tenta. Mas isso teve uma troca. Pessoal, só para deixar claro para vocês, o Corinthians deve 7 milhões para o Mauro Bozelli com juros e correção monetária. O Corinthians já pagou 5, falta apenas 2 milhões de reais para quitar o Mauro Bozelli, que serão feitos antes da abertura da janela de transferências, tá? Galera, só que só pelo Corinthians passar, o tamanho dele, cara, a arrecadação que ele faz, que o ano passado foi 778 milhões de reais em 2022. Só pelo Corinthians estar passando por isso já é uma vergonha muito grande. O Corinthians não precisava estar passando por isso, né? E o Corinthians, em outras palavras, não tem que preocupar agora com o transfer ban, tem que preocupar no futuro, porque o Corinthians deve o Jadson, deve o Ramiro, deve o Barleta, deve o Will Dantas, empresário do Pedrinho, que só o Will Dantas é 40 milhões de reais. Então, de repente, o transfer ban agora foi fácil de aliviar, 7 milhões de reais. Mas e futuramente essas dívidas que se forem acionadas judiciais? O Ramiro é judicial, o Jadson é judicial, o Barleta ainda não é judicial, o Júnior Moraes é judicial e o Will Dantas pode entrar judicial também, porque o Corinthians não repassou o dinheiro do cara. Então, hoje a gente conseguiu se livrar, mas amanhã um clube do tamanho do Corinthians não tinha, pessoal, que tá passando por isso, tá? Agora, outra notícia importante que eu quero trazer para vocês é em relação ao mercado da bola, em relação à venda do atacante Pedro, que eu trouxe para vocês aqui, ó, vídeos e vídeos atrás, que o Pedro já estava vendido. E o pior, vendeu muito mal, porque o valor que saiu agora é 12 milhões de euros, aí, 70 milhões de reais mais ou menos. 70 milhões de reais por um jovem, cara, uma criança, 17 anos, que tem uma perspectiva de venda futura gigantesca. Um moleque craque, bom de bola. Gente, não podemos negar o fato que o Corinthians é horrível em negociar seus atletas. E o Pedro, o Pedro é um craque. O Pedro é um craque. Vocês sabem por que o Pedro parou de entrar nas partidas? Porque o Corinthians já tinha vendido ele. O Edu Gaspar já negociou o Pedro com o Arsenal, ó, já faz tempo. Porque se você tem um craque de bola
Olha quantas questões importantes. Você tem um craque de bola no seu time, que é o Pedro, de 17 anos. Para o clube, é interessantíssimo você valorizar o atleta. Então o Pedro era para estar jogando. Porque quanto mais partida ele joga, mais ele se valoriza. Parou de entrar do nada. Parou de entrar. O Luxemburgo barrou a ida do moleque para a seleção. Para jogar. E não está jogando. Porque o Corinthians não quer correr o risco do cara se lesionar. Porque não faz sentido o Pedro não jogar. Então o Pedro já está vendido há tempos, pessoal. Há tempos pro Arsenal, tá? E o valor é 12 milhões de euros, 70 milhões de reais. Péssimo. Péssimo. Por um cara craque igual o Pedro. Obviamente que o Endrick está acima do Pedro. Mas olha por quantos que o Endrick foi vendido. Olha por quantos que o Vitor Roque do Atlético foi vendido. É só o Corinthians que negocia mal seus atletas. E vocês sabem por quê? Por conta de dívida. Porque se fosse um clube que mantesse o padrão, mantesse a linha, pagasse suas dívidas, jamais, eu repito, jamais iria vender o Pedro por 70 milhões de reais. Está vendendo às pressas. Vendeu o restante dos direitos federativos do Mantuan para o Zenit, a troco de banana também, por causa de dívida. Então o Corinthians, ele pela sua grandeza, pela arrecadação que ele faz, ele tem que parar de ficar fazendo essas dívidas, principalmente dívida judicial, pagar suas dívidas em dia, para a gente começar a valorizar nossos atletas. Porque senão a gente vai revelar atleta e vai sair a preço de banana. Foi assim com o Robert Renan em negociação com o Roberto, foi de graça. Foi assim com o João Vitor para o Benfica também, 60 milhões de graça. Pô, vamos valorizar nossos atletas, cara. Mas o clube aceita qualquer valor, é afundado em dívida. Aí vem o Neto, tá, pessoal? Vem o Neto, dos donos da bola, criticar os youtubers. Que a gente não conhece o Corinthians, que a gente nem é sócio. Vem o Neto criticar os youtubers. Cara, eu sei que ele é amigo do Duílio, ele vai defender o cara. Só que não é possível que ele não vê que o Duílio afundou o time. Não adianta ele falar, o Andrés deixou maior dívida pro Corinthians. Não, porque o Duílio era diretor do Andrés. Desculpa. O Duílio era diretor do Andrés. Aí vai falar que o Duílio está fazendo uma boa gestão? Pagou 1% da dívida do Corinthians. Contratou errado. Fudeu com o planejamento do Corinthians. Saiu da fase de grupo da Libertadores depois de 46 anos. Essa troca de técnico um atrás do outro. Você vai falar que isso é boa gestão? Aí nós, youtuber, não pode comentar, porque nós não é sócio. Mas você pode. Porque você, como conselheiro, deveria fazer muito mais pro Corinthians do que você faz, em vez de ficar defendendo seus amigos. Pessoal, quero que vocês comentem aí. Aqui no canal do Corinthians, nós respondemos todos os comentários, sem nenhuma exceção. Respondemos todos mesmo, tá, fiel? E agora o Corinthians tem um jogo importantíssimo contra o Atlético Paranaense. Por que eu digo importante? Porque além de se a gente perder, dependendo da combinação de resultado, a gente pode voltar para a zona de rebaixamento, pode se aproximar dela. O Atlético Paranaense vai ser uma amostra de evolução. A gente vai enfrentar um time fora de casa. É um time hoje que é melhor que o Santos. Precisamos jogar bem. Se ganhar, melhor ainda. Para dar evolução para o time, para dar padrão para o time, para dar confiança para esse Corinthians que está totalmente desconsiderado, um time psicológico totalmente abalado. Foi uma vitória importante contra o Santos, sim. Tivemos gol do Yuri Alberto para voltar a confiança, sim. O Juan Oliveira está jogando bola demais. Então nós esperamos aí que o Corinthians faça um bom jogo e quem sabe ganha lá na Arena da Baixada, fazendo a nossa segunda vitória fora de casa. Isso vai ser muito bom, até porque julho ainda tem um tempinho, então a gente precisa se consolidar para chegar os novos reforços e a gente continuar a engrenagem no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, que foi o que faltou para nós. E pessoal, e falando sobre reforços aí com a chegada do Matias Rojas, o Cuellar já está praticamente tudo certo, o Corinthians vai fechar com o atleta. Com o Juan Oliveira, pergunto para vocês, com o Adson, que não está jogando, mas é uma ótima opção. Então a gente vem Adson novo, Juan Oliveira novo, Biro que o Luxemburgo achou novo. Biro nunca mais sai do time, tá, pessoal? Biro, Matias Rojas,
Com o Edjar, mesmo que esses dois reforços, e o Corinthians ainda vai trazer mais dois, que seriam um zagueiro e um atacante, eu já acho que dá uma perspectiva de melhora muito grande para esse elenco. Até porque com esses mesmos jogadores que estão aí, a gente quase foi campeão em cima do Flamengo. Então basta a gente voltar a ter um preparo físico muito bom, que o Fagner já está voltando a jogar bola, já está se condicionando de novo. O Antônio Melo vem fazendo uma boa preparação com os atletas. Então o time se condicionando com as chegadas do reforço, com essa mescla de jovem que o Luxemburgo achou, eu acredito que o Corinthians vai subir para outro patamar e podemos ter chances de brigar na Copa do Brasil. Mas isso ainda é muito cedo de dizer, vamos ver o que vai acontecer, como o Matias Rojas vai vir. Mas eu acredito sim que o Corinthians começa a mudar a sua cara. Fora que o Matias Rojas deve estrear contra o América Mineiro na Copa do Brasil. Tá, pessoal? Então, eu queria agradecer demais a presença de vocês. O meu muito obrigado. Não deixam de se inscrever e deixar o seu like. E vai, Corinthians!